Bem, a partícula alfa é o núcleo do hélio. O hélio tem número atômico 2 e massa atômica 4. Se tirarmos os dois elétrons do hélio, ficamos com a partícula alfa. A partícula alfa tem dois nêutrons e dois prótons. Ao atravessar o ar, perde em média 33 eletronvolts por ionização. Quer dizer, quando a partícula alfa é ejetada dos átomos, ela sai em velocidade e aí se choca com as moléculas do ar e vai ionizando essas moléculas de O2, N2, que são as moléculas do ar. Para tirar elétrons da periferia da molécula de oxigênio e nitrogênio, bastam alguns eletronvolts. Mas para tirar elétrons mais internos, que estão mais fortemente ligados ao núcleo, é preciso às vezes 60, 70 eletronvolts. E toda vez que a partícula alfa que vem em velocidade, ou seja, com uma energia cinética, ela vai ionizar uma molécula de ar, ela precisa realizar um trabalho para ionizar. E esse trabalho realizado, segundo o teorema trabalho-energia, é exatamente igual à perda de energia cinética da partícula alfa. Então ela vem em velocidade com uma energia cinética. Cada trabalho que ela realiza para ionizar uma molécula, ela perde aquele trabalho correspondente de energia em energia cinética, ou seja, vai diminuindo a sua energia cinética. Um exemplo é a transformação do rádio em radônio. O rádio tem número atômico 88 e massa atômica 226. Essa é uma massa aproximada porque a massa de todos os átomos e inclusive da partícula alfa é dada com 4 casas depois da vírgula. Então aqui depois do 226 tem uma vírgula e mais 4 casas de precisão para essa massa. E aí a partícula alfa é ejetada então com 4,8 MeV de energia cinética. Essa energia cinética corresponde a uma velocidade que eu calculei chega a 2,2% da velocidade da luz, ou seja, uma velocidade altíssima para uma partícula. E aqui T meio quer dizer a meia-vida do rádio, né? O tempo necessário para decair metade da quantidade de rádio da amostra, né? É 1620 anos, né? Bem, então, como essa energia cinética que ocorre na liberação, se eu quero saber o número de ionizações que a partícula alfa causa nas moléculas do ar, basta dividir esse valor, essa energia, por 33 eletronvolts, que é a energia perdida, energia cinética perdida em cada ionização. Aí, se eu dividir, fazendo essa conta, dá 145 mil ionizações que ela pode criar, essa é a estimativa que ela pode criar no ar. Isso ocorre antes de parar. É interessante observar que quando ela para, ela produz ainda mais duas ionizações, porque o átomo de hélio tem mais afinidade por seus elétrons do que os átomos, as moléculas do ar na periferia da molécula. E de modo que aí ainda por causa da maior afinidade pelo núcleo do hélio, né, os átomos passam das moléculas do ar para o hélio e assim produz mais duas ionizações quando ela para. Entretanto, apesar de todas essas ionizações, o alcance da partícula alfa, e mesmo com toda essa velocidade, vai ser só de 3,5 centímetros no ar. No tecido humano, o alcance é 0,2 milímetros e ela não atravessa a pele. Como assim que ela é tão nociva se ela não consegue nem entrar no corpo? Bem, ela é nociva quando os emissores são inalados ou ingeridos. Vale comentar que o rádio se transforma no radônio e o radônio é volátil. E o radônio também emite partícula alfa, mas sendo volátil, ele acaba entrando no pulmão das pessoas e com isso acaba gerando câncer.
ou melhor, pode gerar câncer. Bem, esta equação esquematiza a transformação dos emissores de partícula alfa. Um elemento X emissor da partícula alfa, de número atômico Z e massa atômica A, ele se transforma no elemento Y, de número atômico Z-2 e massa atômica A-4. E aqui então 2 mais Z-2 vai dar Z, né? E aí, eventualmente, pode emitir um raio gama e que representa a energia liberada na transformação. É o Q da reação, né? E o que é compartilhado entre a energia cinética da partícula alfa mais a energia do fóton gama, de modo como está aqui. Ele representa a energia equivalente à perda de massa. Ou seja, se a gente usar a massa aqui com precisão de 4 casas após a vírgula e aqui também, a gente pode verificar que as massas dos produtos é menor que a massa do reagente. E assim essa diferença de massa, ΔM, se ela for multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz, ela vai dar energia E, que é igual ao Q da reação. De modo que essa energia liberada, E, vai ser compartilhada entre a energia cinética da partícula alfa e a energia do fóton gama. Um exemplo aqui desse tipo de transformação é a transformação do polônio 214 no chumbo 210 mais a partícula alfa. Em 99,9% dos casos, o polônio emite a partícula alfa e se transforma no chumbo. Mas em 0,1% dos casos, ele faz diferente. Ele emite uma partícula alfa e também um raio gama. Aí quais são as energias? A energia de transformação é de 7,8 MeV. Essa energia é representada pela diferença de massa. Se eu calcular a massa do polônio e a massa do chumbo mais da partícula alfa, eu vejo que tem uma diferença de massa entre reagente e produtos, que dá um ΔM, multiplicando pela velocidade da luz ao quadrado, eu tenho ΔE, que é igual ao Q, que é igual a 7,8 MeV. Assim, neste caso, é emitida uma partícula alfa de 7 MeV e não de 7,8 como aqui, e aí a energia complementar vai com o raio gama, que é 0,8 MeV. Bem, os elementos químicos com diferentes números de nêutrons são chamados de isótopos, sendo estáveis ou instáveis. Veja que aqui um exemplo de elemento químico estável é o do carbono 13, né, e o carbono 12. Eles possuem diferentes números de nêutrons, né? E o carbono 13 é estável e 1,1% de todo o carbono da natureza é carbono 13. Como exemplo de elementos químicos instáveis, nós temos o carbono 11, que é transformado no bóron, emitindo a partícula beta+. Nós vamos ver depois o que é essa partícula beta+. O carbono 14, que se transforma no nitrogênio 14, emitindo a beta-, e o carbono 15, que se transforma no nitrogênio 15. O elemento químico da tabela periódica natural de maior número atômico é o urânio, que é número atômico 92. Os de número atômico 93 para cima, não sei, hoje pode ir até o 105, não sei, são todos elementos químicos produzidos em laboratórios, ou seja, são artificiais. E uma característica deles é que são muito instáveis e têm um tempo de vida muito curto. Alguns têm tempo de vida de até menos de milissegundos. Ou seja, são criados e logo em seguida eles se transformam em outros elementos.
Para elemento químico maior que o número atômico do chumbo, 82, todos são instáveis. Os elementos são radioativos e se desintegram até se transformarem em um isótopo estável, que é o chumbo, tá? Então, todos esses que são acima do chumbo, tem número atômico acima do chumbo, são instáveis e vão se transformarem até chegarem no chumbo.